tráfico de cules constituiu um período que trouxe a Macau tanta prosperidade como vergonha durante a segunda metade do século XIX. Ao longo de décadas, Macau constituiu um entreposto de engajamento de mão de obra chinesa para os Estados Unidos, Canadá e países latino-americanos. As empresas engajadoras inicialmente atuavam não só em Macau, mas também a partir de Hong Kong e de outros portos abertos à navegação internacional nas costas da China. No entanto, a natureza do negócio assemelhava-se demasiado à do tráfico de escravos, que tão recentemente tinha sido abolido, o que levou a Inglaterra a encetar contra ele campanha de igual dimensão à que tinha levado a cabo contra os negreiros portugueses nas costas da África. Assim, o lucrativo negócio não foi extinto, mas sim literalmente empurrado para Macau, que o continuava a permitir, enquanto as empresas do ramo se mudavam de armas e bagagens de Hong Kong e outros portos aqui para o território. A Inglaterra começou a exercer pressão sobre Portugal para acabar com aquele estado de coisas, mas apesar das sucessivas leis publicadas no sentido de extinguir o tráfico, os cules continuavam a chegar a Macau, vindos dos arrozais da China, e a seguir em condições deploráveis para as plantações de cana-de-açúcar de Cuba ou para a abertura das linhas férreas americanas. Embarcados como fardos nos navios, muitos morriam pelo caminho, ou morriam nesse longínquo mundo novo americano. A denúncia da situação que verdadeiramente levou o governo português a atuar decisivamente partiu do nosso cônsul em Havana, esse grande homem de letras que era Eça de Queiroz. Isto quando o escritor, ao conhecer um médico chinês que trabalhava nas plantações cubanas, se apercebeu de toda a miséria e desumanidade que envolvia o engajamento de trabalhadores chineses. Essa denunciou o assunto e o ministro Andrade Corvo fez aprovar a lei que punha finalmente fim àquela tragédia que tantas fortunas fez em Macau. Sobre o tráfico de cules, que eu conheça, não há muita coisa publicada, talvez em resultado da má consciência que sempre reinou sobre o assunto. Mas nesta omissão temos este estudo de Beatriz Basta Silva que historia esse período negro de Macau. Chama-se Imigração de Cules, Dossiê Macau, 1851-1894. Autora desta obra, que foi antiga diretora do Arquivo Histórico de Macau, tem obra feita e reconhecida. Estou a lembrar-me, por exemplo, da cronologia da história de Macau, trabalho exemplar e indispensável para quem queira escrever, estudar ou confirmar apenas uma informação nesta área. Este livro é importante na medida em que, para além da informação estatística sobre o tráfico de cules, caracteriza com clareza o que se passou. E leio-lhe aqui apenas um pequeno excerto que vale a pena. A imigração contratada de chineses que começara em 1844-45 foi claramente proibida antes de 1859. Mas a corrupção dos próprios funcionários chineses não conduziu à efetiva observância do preceito. No entanto, a imigração deixou de ter reconhecimento legal, pelo que não tinha sentido nem lugar a elaboração de normas. Assim sendo, ficou aberto caminho para os maiores abusos e impunidade. No intervalo das duas datas mencionadas, em 1854, o governo de Hong Kong proibiu a ligação de súbditos ou navios britânicos ao transporte de cules para as ilhas do Peru, onde a atividade fundamental era a apanha do guano, feita em bando e sob o argumento do chicote. E em 1855, a proibição foi confirmada pela China com o seu Passengers Act. Estas proibições eram levantadas em certas circunstâncias, desde que o capitão de viagem cumprisse com algumas regras severas, exceção que não deixou de ser largamente aproveitada. Na verdade, nunca houve respeito pelas proibições. Em 1860, estimou-se que dos 4.000 cules desviados para este serviço, fraudulentamente, nenhum sobreviveu, tendo muitos procurado no suicídio a morte libertadora. Uma questão na qual Portugal, ao escolher a inação, atuou tarde, ficando com todas as culpas, numa questão em que haveria responsabilidades a repartir por vários países. Mas a política é assim que se há de fazer. Volto para a semana com mais livros e mais autores.